professor Marcos Marinho. Professor Marcos Marinho, tá tudo bem com o senhor? Jornal, graças a Deus comigo tá tudo excelente, um excelente dia para toda a nossa audiência da Difusora, para Isadora. Bom dia. Já falamos tantas e tantas vezes, né, por Sim. telefone, agora Finalmente nos presencialmente conhecemos. na rádio. Professor, ontem teve debate, a Band colocou lá frente a frente os candidatos, mas nem todos compareceram, né? Foram só 3. 50% da concorrência declinou do convite. Eu vou te ser honesto, eu até entendo o Flávio e o Lula não irem. Agora o Zema, por que é que Zema não foi ao debate? Isso eu não consigo compreender. E avisou ainda. em cima da hora, né? Pois é, né, rapaz? Ele que é um cara que precisa, assim como o Caiado, o Renan e o próprio Augusto Cury, precisa de visibilidade, abrir mão. Eu achei estranha a atitude do ex-governador de Minas, né? Em relação a Lula e Flávio, já era esperado, né? Até mesmo para sentir o tom dos adversários, né? Provavelmente ambos seriam muito atacados pelos demais concorrentes. Então, por cautela, estão jogando na vantagem, né? Como está acontecendo também aqui em Goiás. A gente percebeu, professor, críticas, né, nas redes sociais com relação a essa falta no debate, e começou-se um movimento a dizer que os debates também deveriam ser obrigatórios, assim como o voto obrigatório, porque seria um espaço onde conheceria de fato quem são os candidatos, como eles iriam sair, né, de uma situação complicada. Porque e o que mais se discutiu foi e se um presidente, por manter a popularidade, não quiser se pronunciar na ONU, não quiser se pronunciar com relação ao ocorrido internacional, ele vai poder fugir tal qual um debate? Esse tipo de discussão é válida? O debate é tão importante assim? Olha, Isadora, o debate, ele aparenta algo que de fato ele não entrega, né? Vamos ser muito honestos. Boa parte das pessoas que acompanham a política não tem a intenção de assistir um debate para fazer uma análise técnica do que são as propostas do debate. Na maioria dos casos, não tem nem elementos suficientes para analisar a viabilidade de uma proposta que é colocada em um debate. Então, boa parte de quem assiste debate assiste pela militância, pela torcida. E aí, enquanto torcida, eu entendo que é complicado para o ator político se colocar nesse fronte. Porque o tempo é escasso, não dá para você desenvolver um raciocínio complexo. A depender da composição, você vai o tempo todo ser atacado e aí você sai de qualquer possibilidade de um debate pragmático para um jogo de ataque e defesa. Então, enquanto estrategista político, tem que ver que, de fato, a viabilidade para a campanha e para o candidato não favorece, porque o formato do debate não foi feito para isso. Não dá para você explanar um projeto de segurança pública em 2 minutos. Então, o que vai acontecer ali são pinçadas de algumas questões que são polêmicas o suficiente para atrair a atenção do eleitorado e, na maioria dos casos, um confronto que perpassa muito longe a questão da ideia, do diálogo pragmático. Exatamente, é lacre. E o Renan Santos foi muito agressivo, hein? Muito, mas é o papel dele, né, Jordeval? O Renan Santos, de fato, ele quer incorporar aquela virulência do Javier Milei. Então ele está fazendo o personagem que a ele cabe, a quem ele acredita que, de fato, dá a ele a visibilidade que ele precisa. E vou te ser honesto, dos 3 que estavam presentes, né, Ronaldo Caiado, Renan Santos e Augusto Cury, o único que tinha uma estratégia clara era o Renan. Porque ele entrou para aquilo. Ele entrou para criar os cortes que ele precisa para jogar nas redes sociais agora, que vai oxigenar a militância que ele tem. E que dá a ele essa visibilidade. Porque o tom de voz, o período das falas, a agressividade que a ele é peculiar. Irônico também, né? Sim, Muito por quê? irônico. Porque ele quer isso. Usou palavra pesada demais. Sim. Chamou o candidato de cadela. Chamou o candidato de imbecil. Cachaceiro. Cachaceiro. Não, ele foi deselegante falar que era melhor o Lula estar bêbado do que estar com a esposa. Então, assim, mas esse é o papel dele, o personagem que ele construiu é esse. Agora, nesse ponto, nesse aspecto, ele foi muito agressivo. Agora, quem teve um equilíbrio maior foi o Caiado, né? Sim, o Caiado tem muito mais preparo, né? Não dá nem para comparar o Ronaldo Caiado com o Renan e nem com o Augusto. O Augusto Cury, ele foi aquele tiozão que queria pacificar, ele queria chamar a atenção, dar uma cornetada na cabeça de alguém, mas é aquela coisa ainda sem entender da dinâmica do processo. Então é aquela fala muito professoral,
né? Que quer, ô meu filho, você está sendo muito agressivo, para com essa feiura. Quase que deu um pito no Renan em algum momento ali, né? E o Caiado não, o Caiado manteve a postura dele. Eu só acho que, não acho, eu penso que o Caiado, em alguns momentos, por ter essa segurança de palco que ele tem, ele extrapola um pouquinho e passa um tom de arrogância em algumas falas. Para quem é de Goiás, está acostumado com o Caiado, sabe que ele é daquele jeito, é tranquilo. Pra gente, não, de jeito nenhum. Mas para quem é de outro estado, pode soar estranho, pode soar agressivo. Porque a forma como ele quer lidar com as pautas, para quem vive no Rio de Janeiro, que é uma realidade de segurança pública totalmente diferente daqui, e a hora que ele fala da facilidade de resolver o Brasil, como diz que resolve Goiás, o cara não vai acreditar. Porque fala assim, peraí, Goiás perto da gente aqui é uma Disneylândia. Então eu acho que o Caiado precisa dosar um pouco mais, mas que por óbvio ele está muito mais talhado para participar de debates, são fatos. Esse debate deu para mostrar o tom que os candidatos vão usar durante a campanha? Eu penso que o Renan é aquilo, ele não vai mudar, né? O Caiado, acredito eu, que em algum momento ele vai ter que dosar mais o discurso dele e sair um pouco do fantástico mundo de Goiás para discutir problemas mais complexos, mais alargados em nível Brasil. E o Augusto Cury vai começar a descobrir o que é campanha, o que é eleição, o que é política. Porque aí ele ainda não sabe, né? Ele está entrando agora nessa seara, já entrou em vamos dizer assim, foi puxado da série Pelada de Várzea para o Campeonato Brasileiro. Então é difícil. Eu acho que ele vai levar mais tempo para esquentar e entender o processo e talvez não dê tempo. Uma das grandes críticas que surgiram também foi com relação a Flávio Bolsonaro, senador, que não estava presente, mas que estava em Barretos, na festa de Barretos. Teve até um momento que ele esteve no palco junto com outros, né, Nicolas Ferreira, outros candidatos, e teve todo um coro, né, em nome tanto do seu pai quanto do dele. Ele disse que se fosse presidente em 2027, quem estaria com ele em Barretos também seria o pai dele, Jair Bolsonaro. Esse tipo de ambiente, que é o ambiente do agro, que é um ambiente mais direito, é um ambiente muito cômodo, claro, para Flávio Bolsonaro. Mas estar na festa de peão de Barretos, como outros candidatos pegam grandes eventos também para se fazer presente, é realmente uma estratégia de campanha que vale muito a pena? Bastante. Nesse início de campanha, Isadora, a ideia é jogar para a plateia mesmo. A ideia é aquecer a militância, porque é a militância que vai dar esse empurrão daqui para frente na campanha eleitoral. Então, quando o Flávio vai a Barretos, ele vai porque ele precisa se fortalecer, se reconectar com a militância, que não era a militância dele, era do pai dele. Então, é um termômetro até importante para ele, inclusive. Então, eu percebo que essa primeira fase, Lula e Flávio, que vão ser os mais atacados, que vão passar, obviamente, por maiores questionamentos, recorrerem a expedientes como, eu vou num programa mais controlado, que eu não vou ter que ter confronto, eu vou numa festa que tá todo mundo da minha turminha, é mais inteligente porque eles conseguem analisar os adversários e, ao mesmo tempo, aquecer a própria militância. O Flávio ontem até lançou um vídeo nas redes sociais explicando, né, falando que ele queria debater, como ele sabia que o Lula não ia, ele queria debater com o Lula, então ele não é, tanto ele fala que os outros não são adversários dele, não são oponentes dele. Porque, na verdade, todo mundo racha voto na direita, né? A grande verdade é essa. Então, a grande disputa vai ser Lula e Flávio, e eles vão usar da estratégia o máximo que eles puderem para evitar o confronto de superexposição. O negócio foi tão esquisito que até o Augusto Cury abandonou o debate antes de terminar. Foi o debate, o primeiro, né? Vamos ver os outros. Professor, daqui a pouquinho a gente vai trazer a discussão aqui pro nosso estado, vamos falar de governo, vamos falar de Senado, mas antes vamos com algumas informações, porque o final de semana foi muito violento nas rodovias. Olha, 3 pessoas morreram após um carro capotar e pegar fogo na GO 568 entre Palmeiras e Indiara. O veículo foi completamente atingido pelas chamas. Inicialmente, os bombeiros foram acionados para combater o incêndio em vegetação às margens da rodovia. Durante o atendimento, a equipe recebeu a informação de que havia um veículo capotado no local. Os bombeiros encontraram o carro incendiado e 3 vítimas carbonizadas. Devido ao estado dos corpos, não foi possível fazer a identificação no local. Outro acidente também foi registrado na BR-414 em Cocalzinho de Goiás, ali no entorno do Distrito Federal, que matou um homem de 29 anos e suas 2 filhas, uma de 8 e uma de 4 anos de idade.
Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a caminhonete em que estava a família bateu de frente com uma carreta. O impacto matou os 3 ainda no local. O motorista da carreta fugiu antes mesmo da chegada das equipes. Ele ainda não foi identificado. E a caminhonete, né, desse pai com as suas filhas seguia sentido Cocalzinho em direção a Nápoles. E a carreta estava carregada de calcário e trafegava na direção contrária. As circunstâncias do acidente são investigadas pela Polícia Civil. Ei, gente, essa BR é perigosa, viu? BR-414 ali perto, sai de Anápolis, vai para Cocalzinho ali, é realmente uma rodovia muito perigosa. E uma mulher, gente, ela foi presa suspeita de furtar joias avaliadas em R$6 mil durante um teste para trabalhar como diarista. Lucas Nogueira. Suspeita de furtar uma aliança de ouro avaliada em R$6 mil e outro anel de uma residência no setor marista em Goiânia. O furto teria acontecido no mesmo dia em que ela fazia um teste para trabalhar como diarista no imóvel. Segundo a Polícia Civil, o crime foi registrado por câmeras de segurança, que ajudaram na identificação da suspeita. Cássia de Liz Marques Aragão foi localizada e presa em Senador Canedo. De acordo com as investigações, a mulher esteve na residência na terça-feira, dia 19, para realizar um dia de teste antes de ser contratada para o serviço. Durante o período em que permaneceu no imóvel, ela teria pegado as 2 joias. Segundo a polícia, durante o depoimento, Cássia afirmou que decidiu pegar as joias porque considerou baixo o valor que receberia pelo trabalho. Ela teria vendido a aliança na própria região de Senador Canedo. Os investigadores conseguiram localizar a joia e recuperar o objeto. A aliança e o outro anel foram devolvidos aos proprietários. Outras joias e até um relógio também foram apreendidos. A prisão levou os policiais a investigar ainda outros possíveis furtos envolvendo a suspeita. Segundo a Polícia Civil, existem pelo menos 4 outras denúncias contra ela, além de registros de furto desde 2019. A polícia acredita que o número de ocorrências pode não representar a quantidade real de possíveis vítimas, já que nem todos os furtos são registrados em boletim de ocorrência. Por isso, a Polícia Civil autorizou a divulgação da imagem da mulher e pede que outras pessoas que possam ter sido vítimas procurem uma delegacia para registrar os crimes. A suspeita passou por audiência de custódia e segue detida. Lucas Nogueira, jornalismo por um mundo melhor. Vamos falar de futebol, gente. O Vila Nova empatou 0-0 com o Operário do Paraná. 0-0. Com esse resultado, o Vila Nova mantém a 3ª posição na Série B do Campeonato Brasileiro com 41 pontos. O Criciúma é o líder com 44. O Juventude é o segundo com 42, só que o Juventude tem um jogo a menos. Pode reassumir a liderança. E o Vila tem 41. O Goiás também acabou empatando o jogo. E aí o que acontece? Vamos lá? O Goiás está na 10ª posição com 33 pontos. O Atlético na 11ª com 33. Só que o Atlético pode, se vencer, porque tem um jogo a menos, ultrapassar o Goiás. Tá vendo? Tô vendo. Professor Marcos Marinho está aqui com a gente, falando de eleição, falando de política. Horário eleitoral no rádio e na televisão começa logo, né? Começa, se não me engano, daqui 15 dias, né? Tem a primeira fase agora que nós não temos ainda a propaganda eleitoral gratuita. Né? As campanhas estão se fechando ainda, tem documentação sem entrega até agora dia 30, fundo partidário chegando na primeira parte. E aí, lá para o começo de setembro, a gente vai começar aí com as pílulas, né, que são a grande vedete hoje do horário eleitoral gratuito, e ao tradicional horário da propaganda eleitoral gratuita. Professor, acho que começa agora, dia 28, na próxima sexta-feira. Próxima já. Então nós temos aí agora mais espaço para que os candidatos e candidatas cheguem até os eleitores. Vamos ver se vão saber utilizar, né? Que essa é a grande questão. Tem gente com quase 5 minutos. E tem gente com menos de 1 minuto, né? Exatamente. Marco Antônio tem menos de 1 minuto.
O Daniel tem, acho, mais de 5, não tem? Tem por volta de 5 minutos. A gente Pois. vai depois trazer os tempos exatos. Sexta-feira, dia 28, começa então no rádio e na televisão e segue até o dia 1º de outubro, 3 dias antes do primeiro turno, que é marcado para o dia 4 de outubro. Tá vendo aí, gente? Então você já vai poder realmente saber o que vai acontecer. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os dados diretamente do tempo de cada um. Mas também nas redes sociais, né, professor? A coisa corre muito, né? Sim. É interessante, Orlevar, que esse ano os políticos estão enfrentando ainda mais barreiras nas redes sociais. A plataforma, a Meta, ela está restringindo muito o alcance orgânico das contas políticas. E isso vai gerar um impacto em muita gente que esperou para o último minuto para começar a fazer alguma coisa ali nas redes sociais. E agora o camarada às vezes tem uma candidatura, mas não tem audiência para conversar, porque ele não criou, né? Essa ilusão de que está todo mundo na internet é legal, porque eu vejo muita gente falar, não, depois eu faço só a rede social. Mas o cara não criou base, o cara tem pouca audiência, quer dizer, ele vai falar com quem, né? Porque a plataforma, ela não é a melhor amiga das estratégias de marketing político. Isso é um fato. Não, mas então vou botar dinheiro. Tá, você pode até colocar dinheiro. Vamos lembrar que tem regra, tem teto. E outra coisa, se você colocar dinheiro num conteúdo ruim e isso não gerar adesão, a plataforma, mesmo recebendo o seu dinheiro, te joga lá para baixo. Ou seja, a ilusão de que o candidato vai conseguir fazer campanha só em rede social vai deixar muita gente falando para as paredes. Mas o fulano foi eleito. Cara, mas o fulano tem 10 anos que está na rede social, tem mais de 1 milhão de seguidores, e desse 1 milhão ele tem uma franja mínima de uns 3% que pega aí. 3% de 1 milhão é muita gente, né? E isso reverbera no orgânico. Agora o cara que abriu o perfil dele agora, em janeiro, tem lá 2 mil seguidores, precisa de 30 mil votos, vai conseguir repetir o efeito do Gustavo Gayer, né, de outros, do Nicolas. Aí você vê os candidatos aí que às vezes não sabem fazer o álcool-copo, achando que vão ser o Nicolas Ferreira do Goiás. Não ajuda, né? Olha, o tempo no rádio, o tempo na televisão do candidato Daniel Vilela do MDB, ele vai contar com 4 minutos e 24 segundos. Luiz César Bueno terá 2 minutos e 16 segundos, segundo melhor tempo. Wilder Moraes terá 1 minuto e 48 segundos e Marconi Perillo terá 30 segundos. A gente sabe também, professor, a gente falou da questão do lacre, da performance dos candidatos em debates, aí a gente percebe que comparando, né, os candidatos a presidente com os candidatos ao governo de Goiás, aqui a maioria, vamos dizer assim, está mais temperado. Parece que o clima é mais morno do que na situação nacional. Por exemplo, o Wilder Moraes esteve conosco, ele falou que não vai fazer uma campanha de bater de frente, de ficar criticando Daniel Vilela, mas de mostrar o que ele veio para fazer. Já Marconi Perillo vai criticar a atual gestão, mas sempre com comparação com o seu governo. E nós vamos ver agora também o Luiz César Bueno, que vai estar conosco hoje, daqui a pouquinho, para saber como também ele deve agir diante dessa situação. Esse clima mais morno em Goiás deixa o debate mais frio, mais sem essa interação com o eleitor, quando não tem tanta performance? Olha, Isadora, eu penso que não. E até acredito que não vai ser bem assim não, viu? Na hora que estiver lá na cabininha 1 por 1, a coisa muda. Não é só esse amor todo que vai reinar, eu tenho certeza absoluta. Até porque a grande questão eu não preciso ter esse lacre ofensivo como o Renan tentou fazer ontem. Mas eu posso ter uma charada, uma questão, um aperto ali na hora do debate que realmente coloca a estratégia do candidato no chão. Porque é óbvio, todo candidato ele vai preparado para o debate. O cara não acorda e vai do nada. Não, ele vai estudar os temas, ele vai estudar os adversários, ele vai fazer levantamento de dados. Então, isso é o processo antidebate. Antes do debate. A hora que chega lá, se o adversário estiver mais preparado que ele, tudo muda. Porque às vezes uma pergunta, uma fala, uma provocação exalta o ânimo do camarada e toda a estratégia da equipe vai por água abaixo. A casca de banana, né, professor? É sempre isso. Eu me recordo até hoje, 2018, eu fui convidado pelo pessoal do Popular para acompanhar o debate lá no Jaime Câmara. E eu lembro, era Caiado, Zé Hélio, Daniel Vilela concorrendo com o Caiado. E eu lembro que o tempo todo a Gracinha, a Caiado estava sentada na primeira fileira e ela ficava fazendo gesto pro Caiado acalmar. Ou seja, quando o candidato pega ar, e nós já vimos isso, é a hora que ele fala besteira, que a estratégia morre. E aí, irmão, esse amor, Isadora, que por enquanto parece mais equilibrado, acaba e o eleitor bate palma, dá risada, vira meme.
Professor, o que está acontecendo aí com o candidato Zacarias Calil, que é candidato ao Senado? Parece que está um imbróglio aí em relação à suplência. Jordevar, eu penso assim, né? O doutor Zacarias, acho que ele olhou para a vida e pensou, tô com um pouco problema, deixa eu arrumar mais. Porque ele já está numa disputa entre os próprios camaradas da base, né? Já é uma situação complicada, porque você tem, dentro do grupo do Zacarias, 4 candidatos. E 4 candidatos... Na base só na base dele. Sim. 4 candidatos com densidade, com potencial eleitoral. Aí, ao invés de montar uma coisinha para falar, peraí, vamos juntar uma galerinha aqui para dar ânimo, para dar força... Não, tá tretando, tá brigando com o primeiro suplente. Que é o Thales Jaime, né? E é uma briga que não entendi o motivo ainda. Pediu pra sair, não pediu pra sair, fala... E aí, o Jordevar, é complicado você pensar que até hoje, né, a gente ainda tem esse tipo de entrevero político que ganha as telas dos celulares, né, que ganha os debates muito antes da gente poder entender o processo. Como a gente comentou antes aqui, eu até assustei, mas o Thales Jaime é suplente do Zacarias, eu nem sabia. Ou seja, se não tivesse havido a treta, ninguém saberia provavelmente que o Thales era suplente do Zacarias. Agora sabe, e o pior, sabe que tá tendo treta. Sabe que tá tendo treta. Para os adversários dele, isso é maravilhoso, né? Porque você tira completamente o foco propositivo que o Zacarias poderia estar usando na campanha dele. Tira o espaço do bom debate, da boa conversa, para ter que justificar um problema interno de campanha. Não faz nem sentido, gente, pelo amor. E é interessante, professor, porque com relação aos 4 candidatos ao Senado da base, sempre vê movimentação envolvendo o nome de Gracinha, Vanderlan e Gustavo Mendanha. Uhum. E pouco se fala de Zacarias Calil. É como se a própria candidatura dele também não tivesse tanta força como a dos outros 3. Ele tem menos tração, né, Isadora? O Gustavo, ele teve uma campanha a governo, ele teve a prefeitura de Aparecida, ele teve muita visibilidade. O Vanderlan é senador de mandato. A Gracinha traz o CPF caiado e teve um trabalho de 2 anos já fazendo uma pré-campanha muito forte no Estado. O Zacarias decidiu que não queria mais brincar de ser deputado federal e quer ser senador. Só que ele não tem a maior parte da base, ele não tem uma capilaridade muito grande, ele sempre foi um deputado mais comedido, ele nunca teve grandes visibilidades, holofote. Então, assim, ele parte para uma disputa mais pesada, mais densa, com menos estrutura e com menos capacidade de convencimento, na minha visão. Aí, a hora que ele ganha o holofote, ele ganha por uma briga interna. Quer dizer, demonstra que falta coesão dentro do próprio grupo. Isso, para o eleitor, emite um sinal que não é legal. Então, o eleitor que não conhecia o doutor Zacarias Calil passou a conhecer agora o candidato que não se sabe se mandou o suplente embora, se não mandou, que rolo que virou. Professor Marcos Marinho, obrigado pela participação do senhor aqui com a gente, falando de política. Que é isso, a satisfação, né, todas as vezes pelo telefone, agora aqui presencialmente. Estou sempre à disposição, agradeço o convite, um abraço a toda a audiência da Difusora e o nosso debate continua nas redes sociais e lá no Política Cotidiana, na PUC TV. Amanhã você vai estar lá comigo a partir da 1 da tarde.